Estamos apresentando mais um Escola de Paz e o assunto hoje é a saúde bucal, com enfoque especial nos dentes, com a ajuda do Dr. Rodolfo Castro. O Dr. Rodolfo Castro é odontopediatra, é professor de saúde coletiva da Unirio e é pesquisador da Fiocruz. Quando é que começam a erupção dos primeiros dentes na criança? Quantos meses começa mais ou menos uma faixa assim? Bom, os primeiros dentes das crianças são chamados dentes descidos, que são conhecidos como dentes de leite, né? Eles erupcionam por volta de 6, 7 meses. O que é importante também é o aparecimento dos dentes permanentes, que erupcionam por volta de 6 anos de idade. Essa troca de dentes dos descidos permanentes vai se encerrar por volta dos 12 anos de idade. Então os permanentes começam em torno de 6 anos. Isso. Tem 6 anos. os dentes descidos, dentes de leite, né? Como é conhecido pelo público, ele começa a cair também por volta de 5, 6 meses, seria isso? Cair não. 6 anos de idade. 5, 6 meses, 5, 6 anos. Por volta de 6 anos de idade. 6 meses. E o que é interessante é ressaltar que existe um dente permanente que erupciona por detrás dos outros dentes sem que nenhum dente de leite caia. Então, é por volta também dessa idade de 6 anos de idade. Certo. Muitas mães não acreditam que aquele dente seja um dente permanente. Ele nasce atrás de todos os dentes e é o primeiro molar permanente, um dente extremamente importante. Chamado dente de siso. Não, o siso já é mais tarde, por volta de 17 anos de idade. Mas seria o siso é o terceiro molar permanente, o nome que a gente trabalha mais, né? E o que eu estava falando é o primeiro molar permanente, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós temos no total 3 molares, né? Então, por isso que às vezes o siso não tem espaço para crescer, né? Esse seria o último a Terceiro, erupcionar. Muitas vezes não existe o espaço e algumas vezes tem que se fazer a remoção cirúrgica desse terceiro molar, que é o chamado siso. Aí numa situação de fratura, ou quando fratura do dente, ou quando a criança cai um dente, o que se faz? Bom, o que é interessante ressaltar é que, de preferência, você tem que guardar o fragmento dentário, que ele pode ser usado para uma colagem de fragmento e você aproveitar aquele pedaço do dente que fraturou. Mas eu entendo que também seja importante ressaltar que quando o dente permanente ele sai totalmente da boca, que é um tipo de traumatismo que a gente chama de avulsão dentária, você também deve guardar esse dente. Você não pode esfregar a raiz do dente, porque ele tem um tecido importante. Você tem que guardar o dente numa solução fisiológica, e se não estiver disponível, até pode ser comentar leite, né? Guardar no leite, ou na saliva, ou ao lado da boca, dentro da boca, sem que seja engolido, né? Que é o cuidado que tem que se ter, e procurar imediatamente um profissional da área de odontologia, um dentista rapidamente, que esse dente pode ser reimplantado se isso for, esse caminho até o dentista for rápido, né? Se você conseguir acessar um dentista de maneira bem rápida. Quanto tempo a mãe ou o pai tem para socorrer uma criança até o dentista no caso da queda? Então, existem casos que se faz esse tratamento mais tardiamente e ainda assim você tem um sucesso relativo, né? Mas o ideal é que se faça isso até de meia hora até 2 horas, né? Então, o ideal é você procurar rapidamente, né? Mas ainda assim, muitas vezes, com uma chance menor de sucesso, você consegue reimplantar o dente após esse período de 2 horas. Entretanto, o dente pode ficar um tempo na cavidade bucal e depois a raiz se reabsorver, mas de qualquer forma isso é positivo no aspecto psicológico, né? Da criança não ficar de uma hora para outra sem um dente da frente, por exemplo. E se o reimplante não for bem sucedido, o que se faz? E aí tem que se buscar algo como uma prótese dentária. Um aparelho no período da criança, né, se pode usar um aparelho com o dente. Quando atingir a idade adulta, pode-se pensar numa prótese mais definitiva. Tem, de qualquer forma, ocupar o espaço do dente. Isso, tem que se ocupar o espaço, porque existe, se você não ocupar o espaço, existe a possibilidade dos dentes adjacentes, os dentes do lado, migrarem e fecharem esse espaço. E aí depois, quando você for colocar a prótese, você vai ter que ter 2 trabalhos. Você vai ter que abrir o espaço novamente, além de colocar a prótese, o dente, para substituir o dente perdido.
Então, o ideal é você ter uma atenção o mais rápido possível. Então, procurar o dentista de maneira mais imediata possível. Bem, o que a chupeta pode causar em relação à dentição? Bom, a criança, né, no início do seu desenvolvimento, ela tem uma necessidade de sucção. E muitas vezes essa necessidade de sucção, ela se dá, é maior do que a necessidade de sucção, por exemplo, da sucção do peito materno, né? Então, apesar dela se satisfazer na alimentação, ela ainda continua com uma necessidade de sucção e até nesse período de 0 a 2 anos, você pode usar a chupeta de maneira racional, sem deixar a criança o tempo inteiro com a chupeta. Isso sim seria um grande problema, né? Então, a chupeta, o uso numa duração maior do que o normal ou numa frequência maior do que o normal, ela pode funcionar como se fosse um aparelho para entortar os dentes, né? Então, agindo numa situação para entortar os dentes. E o problema maior, os problemas maiores, né, com o uso da chupeta são a mordida aberta, que seria os dentes não se tocarem na frente, e a mordida cruzada, que normalmente o dente superior ele está à frente do inferior. E a mordida cruzada seria o contrário, o dente inferior está mais à frente do que o superior. Então, esses são os dois principais problemas, né, causados pelo uso excessivo da chupeta, ou que pode ser também do dedo, né? Sucção digital também. Mas a sucção digital causaria o mesmo problema. Isso. Tem a questão de, muitas vezes, ser mais difícil de você manejar esse hábito, né? Então, pensando na maneira de controlar esse hábito, né? O dedo está sempre presente, a chupeta você ainda tem a alternativa de tirar. Então, o hábito de sucção digital, muitas vezes, é mais difícil de você remover do que a sucção da chupeta, né? Mas é normal para todas as crianças levar a mão à boca. Esse ato de morder a mão, de ficar com... Isso não tem problema. Não tem problema. É algo esperado, né? Claro que, dependendo do ponto de vista de como está a mão da criança e tal, se existe alguma contaminação, né? Mas muitos pediatras, né, isso seria já mais na área de pediatria, né, dizem que não seria um problema muito grave, né? Então, mas dependendo da frequência, né? Porque o grande problema com relação a hábitos bucais seria a frequência e a duração desse hábito, né? Você usar a chupeta de maneira normal, sem ficar muito tempo com a chupeta, sem ficar o dia inteiro com a chupeta, isso pode não causar nenhum problema. Agora, se você usa com uma alta duração, ou uma frequência muito grande, isso acaba resultando uma força. A criança que está o tempo todo com a chupeta, quer dizer, aquela que usa a chupeta para dormir ou em algum momento mais de estresse, isso não teria um impacto na oclusão, né? Mas se você usar mais do que é normal, pode gerar alguma maloclusão, e as mais comuns, como citei, a gente pode colocar como a mordida aberta anterior e a mordida cruzada posterior, né? Então, são Com casos que idade uma criança deve começar a frequentar o dentista? Bom, a gente entende que tem que ser o mais precoce possível. Tem gente que defende até que desde do pré-natal a gestante já seja orientada sobre medidas a serem tomadas quando seu filho nascer. Existem pessoas que defendem que o dentista também tem que estar presente já até no momento do parto, para diagnosticar alguma alteração bucal já presente. Mas o que seria um problema é você só levar a criança ao dentista quando essa criança já tem a dor ou algum aspecto negativo, uma cárie em si. Porque ela associa o dentista à dor. Isso. E isso é negativo. Isso é negativo, porque aí a criança já vai com uma experiência negativa e tudo tende a ser mais difícil. Então, o ideal é que a criança procure o dentista já numa tenra idade, o mais precoce possível e sem nenhum problema evidente. Não é interessante esperar algo aparecer. Então, desde o nascimento, a gente já poderia pensar numa consulta odontológica para o bebê. Seria algo bem interessante. Na pior das hipóteses, quando aparecesse pelo menos os 2 primeiros dentes, pelo menos quando começasse. Na pior das hipóteses, começou a dentição, pelo menos nesse momento. Daí é o dentista, né? Porque se você for esperar ter algum problema, tudo vai ser mais difícil. A consulta
e a experiência da criança vai ser muito mais complicada. Doutor, e faz-se a escovação de dentes de bebê? Quando o bebê tem dentes, né? Antes do bebê ter dentes, a gente pode recomendar dedeira, higiene da boca, né? Mas quando o bebê começa a ter seus dentes, você pode já introduzir a escova, uma escova específica para a idade, né? Então tem certas escovas de dente que têm o tamanho específico para aquela idade, cabeça pequena, que chega realmente a limpar. Então você já pode usar a escova de dente numa criança pequena, você já pode usar num bebê. Assim que os dentes erupcionam, né? Fica mais indicado quando os dentes posteriores começam a nascer, que seria o primeiro molar descido, que é um dente que já tem uma basezinha que pode acumular mais placa, né? Talvez com os incisivos só, muitas pessoas ainda não escovam com escova de dente, usam mais a própria dedeira, né? Ou gaze umedecido. Quer dizer, mais a higiene do que a escovação, nessa fase inicial. A fase mais crítica, né, quando começam a nascer os dentes um pouco mais posteriores, os dentes de trás, os dentes posteriores, né? Alguns bebês, mesmo sem dentes, têm uma mordida muito forte, que machuca o dedo da mãe, o dedo do pai e o mamilo da mulher. Isso tem alguma relação com o dente? Com a presença de dentes? Não. Com o futuro dos dentes, vai ter dente mais forte, vai ter dente mais cedo? Não existe nada assim comprovado com relação a essa mordida, né? Porque talvez seja mais uma questão da própria articulação do que dos próprios dentes, né? E a questão do uso de doce e levando a cárie, como é que é isso? O que se preconiza? O que acontece? A gente tem que pensar que uma criança a gente não pode dizer que uma criança não vá comer doce nunca ao longo da sua vida, ou no dia a dia não vá comer no fim de semana, numa festa e tudo. A gente advoga que tem que se controlar principalmente a frequência de ingestão de carboidratos, de doces, de açúcar em geral, né? E a gente tem que pensar também não só no doce, né, como existe açúcar em outros alimentos, né, que não sejam assim chamados de doce, né? Então a gente tem que controlar um pouco a frequência, né, de ingestão. Então é mais importante controlar a frequência, né, do que a quantidade. Assim. Isso a gente pensando no aspecto da saúde bucal, né? Então o doce que daria mais impacto, maior risco de cárie seria ao longo do dia inteiro presente no meio bucal. Então esse tipo de carboidrato presente durante o dia inteiro no meio bucal, esse seria mais deletério. Aquela criança que come biscoito toda hora, chupa bala toda hora, come uma jujuba toda hora, vai sempre com alguma coisa doce na boca. Esse seria o maior risco, né? Então isso sim é um problema, né? Então a gente não pode e nem deve evitar totalmente, né, ser radical nesse aspecto, né? Mas a gente tem que controlar a frequência da ingestão. Isso seria mais interessante. E como é que se desenvolve a cárie? Então a cárie é uma doença causada pela fermentação desse tipo de carboidrato que a gente falou, né? E essa fermentação produz ácidos que corroem a superfície dentária. Então o que é interessante colocar que muitas mães desconhecem que a cárie começa com uma lesão branca e não escura. Muita gente associa a cárie a algo escuro, uma lesão escura no dente, algo escurecido no dente. E, na verdade, o início da cárie, que é o estágio que a gente tem que detectar, é uma mancha branca ativa, que é causada pela perda do brilho do dente, porque ele está desmineralizado ou, para entender melhor, assim, corroído, né, por conta desses ácidos que eu mencionei. Então é importante visualizar que a cárie ela se inicia com uma mancha branca e não escura. Quando a gente detecta uma mancha escura, muitas vezes já está num estágio mais tardio. E nesse caso, a pasta de dente da criança, ela tem que ser sem flúor? Então é interessante a gente trabalhar na quantidade do dentifrício, que seria a pasta de dente, né?
Então, algumas pessoas colocam que você não tem que usar flúor numa criança, mas o que é mais recomendado é você usar uma quantidade bem pequena, simplesmente sujar a escova de pasta de dente, né? Então, isso que seria o mais adequado. Então, você poderia usar pasta com flúor, mas de uma quantidade bem diminuta, porque as crianças tendem a ingerir muito a pasta de dente numa idade precoce. Então, a gente tem que trabalhar com a quantidade da pasta na escova. Não pode usar, como às vezes tem na propaganda, encher a escova de pasta de dente. Então, a gente coloca a pasta com flúor, mas numa quantidade bem pequena. Então, isso que é o mais indicado. Para evitar a fluorose, no caso. Isso, porque a criança, numa idade inicial, ela engole muito a pasta de dente. Até porque é um desperdício. Não é à toa que o marketing de pasta de dente aparece sempre a pessoa colocando uma quantidade exorbitante de pasta, mesmo para adulto, uma quantidade desnecessária para a escovação. Até eu acredito que ultimamente isso está sendo mais raro, né? A gente vê até os próprios fabricantes não colocam. No passado se colocava na propaganda, né? Deve ter algum Já. órgão de controle aí que está impedindo, Claro. né? Que para eles, quanto mais bota de ponta a ponta a pasta, melhor. E que também para adulto, também, como o Lobo falou, não é o ideal. E essas lesões iniciais, tem algum tipo de tratamento? Como é que é isso? Então, a lesão, a cárie é uma doença que pode ser controlada. Então, no seu estágio inicial, você pode controlar a lesão de cárie sem fazer uma restauração, que seria o que é conhecido como obturação, né? O nome mais correto seria restauração. Então, você pode controlar, principalmente numa fase inicial. Seria o mais adequado, até porque se você intervir nessa fase inicial, causaria mais dano do que a própria lesão em si. Se ela progride para um estágio mais avançado, é claro, aí você tem que restaurar. Mas o que é importante colocar é que a cárie pode paralisar, é um processo que pode paralisar com a higiene bucal, com acesso a fluoreto, então ela pode ser paralisada. E voltando à questão da má oclusão, crianças, respiradores bucais, aí, como é que isso em relação à colocação de aparelhos, como é que isso se dá? Quando é que está indicado? A respiração bucal, ela resulta normalmente em maloclusões, né? Ela é uma maloclusão muito comum no paciente com respiração bucal, seria a mordida aberta também, né? Como a gente falou. Nesses casos, seria adequado a gente intervir, né? Um tratamento ortodôntico o mais precoce possível, né? Para mordida aberta e para mordida cruzada, especialmente, que é um tipo de maloclusão que normalmente não se autocorrige, a mordida cruzada em si. Então, normalmente a gente tem que intervir nesses casos de mordida aberta, mesmo numa idade mais precoce. E esses aparelhos não podem facilitar a cárie? Quem usa um aparelho ortodôntico, né, tem que ter um cuidado maior na higiene bucal, até é algo que tem que anteceder a instalação do aparelho, né, redobrar uma instrução à higiene bucal adequada, checar se o paciente tem realmente uma higiene bucal que o permita usar um aparelho, né. E durante o uso do aparelho, pode-se recomendar algum bochecho com flúor para se ter uma proteção adicional. Então, seria interessante também. Se preocupar mais ainda com a higiene, né? Com a limpeza dos dentes ainda. Isso, seria interessante porque o aparelho vai ajudar no acúmulo de placa de biofilme cariogênico. Então, o aparelho vai dificultar, então a gente tem que redobrar a instrução de higiene bucal, recomendar uma higiene bucal adequada antes do tratamento ortodôntico e depois de iniciado, ainda assim, sempre estar reforçando e observando esse paciente para ver se não está desenvolvendo nenhuma lesão de cárie. Pensando numa criança com alimentação normal, que ela não fique comendo doce toda hora, pensando num regime alimentar normal, que faça a refeição de manhã, tem uma colação, um almoço, um lanche à tarde, janta e uma ceia. Isso. Nesse caso, a limpeza do dente ou a escovação do dente, aí, dependendo da fase, ela tem que ser feita várias vezes por dia, uma vez por dia seria o suficiente. Como é que você vê isso? Não é aquela, estou falando daquela que toda hora está com uma bala ou um doce ou comendo alguma coisa que tem açúcar. A gente recomenda que seja feito em torno de 3 vezes por dia, mas a gente sabe que se for uma higiene bucal perfeita, né,
uma vez por dia seria suficiente, mas a gente nunca pode recomendar isso para o paciente, porque a gente sabe que muitas vezes sempre um ponto da boca pode ficar com placa e aí desenvolver alguma lesão de cárie. Então, o ideal é que a gente recomenda uma higiene bucal por volta de 3 vezes ao dia. Então, Isso é depois das refeições e à noite. Isso aí. E a escovação mais importante, é como você falou, a escovação de noite antes de dormir, que é um período que a criança vai ficar dormindo e a sua salivação vai diminuir. A saliva é um importante fator para proteger os dentes da cárie. Então, a escovação à noite antes de dormir seria mais importante, que não pode faltar. Então, o ideal é em torno de 3 vezes por dia após a refeição, e à noite a mais importante, a escovação que não pode faltar e que tem que ser caprichada. Então, para os pais, né, esse programa tem que frisar, né, que os pais devem, à noite, caprichar na higiene bucal dos seus filhos. Né? Então, talvez seja o momento mais difícil. E deles também. Isso aí. O ideal é chegar em casa sem a criança estar com sono ainda, né? Porque a criança com sono, para você fazer escovação, vai ser um chororô danado. O ideal, óbvio. O que a gente tem que pensar é que tem que escovar todos os dentes da boca, em todas as suas partes. Né? Porque em algum local que acumule mais placa, aquilo pode se desenvolver ao longo do tempo. O processo, antes do início, até se formar uma lesão de cárie, demora. Mas a gente não pode deixar de recomendar essa escovação em torno de 3 vezes ao dia, caprichando bastante na escovação à noite. Né? Isso é bem importante a gente frisar. E principalmente tem fases, né, que existe o maior risco de cárie. Né? Então, seria importante pensar que quando o dente está em erupção, em fase inicial de erupção, ele está mais abaixo do que os outros dentes, né? Então no plano inferior em relação aos outros dentes, e aí ele está suscetível a um maior acúmulo de placa, que seria o fator principal que vai causar a cárie dentária. Nesse caso, do período que o dente surge na boca até ele atingir a oclusão, até ele participar da mastigação, seria o período que ele está em maior risco de ter uma lesão de cárie. Quando ele atinge a oclusão, a própria mastigação já limpa um pouco a superfície daquele dente. Então, se você for pensar, as forças bucais, num dente que está começando, ele praticamente as forças bucais não agem sobre esse dente. Então, se tem alguma sujeirinha, no caso, a sujeira que causa cárie seria a placa dentária, não a sujeira de alimento, né? Que ela consegue se desenvolver a ponto de causar uma lesão de cárie. Então, se existe uma placa num dente que está começando a nascer, se você não tiver uma escovação direcionada para esse dente, muitas vezes você tem que angular a escova, porque esse dente está num plano inferior, esse dente pode ser acometido pela cárie por conta dessa placa ali ao longo de muito tempo. Então, isso que é muito importante a gente frisar. Isso acontece muito com o primeiro molar permanente, que nasce por trás dos outros dentes, fica um bom tempo até atingir a sua oclusão completa, né? Então, no período por volta de 6 anos de idade, tem que se olhar lá por esse último dente que nasce por trás dos dentes de leite e ter uma escovação diferenciada para esses dentes, porque eles estão no período de maior risco. Então, essa é uma observação extremamente importante. O dente, para as pessoas que estão assistindo, ainda não nasceu. Está começando a nascer, mas ele tem que ser escovado como todos os outros, tomando mais cuidado ainda. Isso é uma observação fundamental para que quando começar a sair o dente, não vai achar, ainda não nasceu, ainda não precisa mexer, que vai machucar a criança. Não machuca. Então vamos escovar os dentes quando eles estiverem ainda na protusão ainda. Não é isso? Isso, desde o período que ele surge na boca, ele tem que ser escovado. Não precisa dele estar totalmente exposto, né? Então, desde que ele surge na boca até ele atingir a oclusão, é o período que a gente tem que caprichar mais na escovação desse dente, que é o período que ele está mais suscetível, porque ele não se está realizando a autolimpeza que a mastigação normalmente promove. Então, vamos fazer agora uma breve pausa e já voltamos. Voltamos com Escola de Pais e o Dr. Rodolfo vai nos fazer as considerações finais, dizendo se faltou dizer alguma coisa. Bom,
Seria bom ressaltar os aspectos mais importantes, né? A gente tem que ter um cuidado com a saúde bucal da criança o mais precoce possível. Então, a criança, desde que nasce, ela tem que ter a sua saúde bucal cuidada por um profissional, então, de maneira mais precoce possível. A higiene bucal é o maior método, o método mais adequado para a gente evitar os problemas bucais principais que a gente pode colocar, como a cárie e a gengivite, que é a inflamação da gengiva. A gente tem que estabelecer uma higiene bucal também bem precocemente, a gente tem que cuidar da higiene bucal da criança. É o dever dos pais cuidar dessa higiene bucal, porque é a fase que é a responsabilidade deles, né? E o método mais adequado é a escovação e com um dentifrício fluoretado, que vai ser o método adequado a gente aplicar o flúor, que vai ter o flúor e também a força mecânica da escovação para remover a placa bacteriana. Então, esses são os aspectos mais importantes que a gente deve frisar por aqui. Doutor, e essas substâncias líquidas, isso funciona na limpeza dos dentes? Essas substâncias líquidas, o que a gente tem mais os bochechos, o que a gente tem de mais importante neles é o próprio flúor. Eles têm substâncias que também promovem, são antibacterianas, né? E são as bactérias que causam a cárie, né? Então ele tem uma certa função, mas essa função não é muito duradoura. O que é mais importante é a presença do flúor no meio bucal. Entretanto, o meio mais adequado da gente levar o flúor para a boca, e ele está o máximo de tempo presente na boca, é através da pasta de dente com flúor, ou o dentifrício fluoretado. E o que é mais interessante ainda desse método de uso do flúor é que ele é associado à escovação, que vai remover aquela placa bacteriana. Então, é o método mais completo, mais indicado. E isso que deve ser promovido. O bochecho seria para situações, né, como eu citei, como o uso de um aparelho ortodôntico, em situações que você precisa de uma proteção adicional, né? Mas a gente tem que frisar que o método ideal é através do dentifrício fluoretado mesmo. Nós queremos agradecer a participação do Dr. Rodolfo e encerramos aqui mais um Escola de Paz. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.